Bom, em relação ao meu partido, eu acho em relação ao governo do estado. Eu estou no partido do governo do estado e uma cidade precisa de ajuda do governo do estado e principalmente São Vicente, que está sofrendo muito há muitos anos e tem uma briga sempre entre prefeito e governo do estado. Isso mudando até a gestão, né? O atual prefeito cumpria com o governo do estado, o prefeito anterior briga com o governo do estado. E o que levou isso? Levou apenas a cidade de São Vicente sofrer cada vez mais. Quando a gente tem prefeitos que só criticam o Estado, não estão articulando ajuda para a cidade. E quem sofreu com isso é a população. Eu estou num partido forte, que é o PSDB, que é o partido do governo do estado, que já se comprometeu com a gente em ajudar a cidade de São Vicente de verdade. E o governo do estado manda verbas para São Vicente, só que o atual prefeito sempre fez questão de dizer que não. Mas se você vê as placas espalhadas e os projetos, muitos projetos que São Vicente hoje desenvolve são com verbas do governo do estado. Até porque São Vicente, é ruim eu ficar olhando aqui, eles estão aqui. São Vicente vive hoje, o que arrecada mais são verbas estaduais e federais. E depois os impostos. Então São Vicente precisa da ajuda tanto do estado quanto do governo federal. Nós já nos mexemos, mesmo ainda sem saber o resultado da eleição, e já conseguimos muita ajuda aqui para São Vicente. Olha, apesar da gente falar da arrecadação em baixa, às vezes muitos números são dados e que não são a realidade. Claro que São Vicente é uma situação bem complicada, financeiramente está bem complicada, mas por causa da má gestão dos governos que estão passando pela cidade, estão deixando um buraco enorme. Se você usar o dinheiro com responsabilidade e planejamento, as coisas começam a funcionar melhor. E uma outra preocupação que a gente tem aqui em São Vicente, que você pode conseguir verbas com projetos e às vezes a cidade de São Vicente perde verbas pela falta de projetos. E nos últimos anos, esse governo foi o que mais recebeu verbas do governo do estado, do governo federal e de emendas parlamentares. Nós, por exemplo, já temos contatos com alguns deputados que estão nos apoiando e já se colocaram à disposição de São Vicente para algumas ações que a gente quer implementar e eles batalharem para conseguirem essa ajuda, tanto do estado quanto do governo federal. Desculpa, tá? A gente posta para vocês, gente. Desculpa, viu? Desculpa. O que a gente quer fazer é uma reforma administrativa. O que a gente vai conseguir diminuir muito é tirar todos os funcionários fantasmas, que tem muita gente que recebe e não trabalha. E isso não vai acontecer no nosso governo. A gente quer diminuir o número de secretarias, quer diminuir o número de cargos comissionados e valorizar os servidores, porque tem muitos servidores trabalhando que estão geralmente esquecidos e já estão lá há muitos anos, que eu tive dificuldade de ter acesso a vocês por causa da perseguição que vocês sofrem, vocês sabem como funciona. Os poucos servidores com quem eu conversaram escondidos comigo, e eu entendo, por causa do assédio moral que iriam sofrer, por causa de perseguições. Só que eu sei muito bem que tem muito servidor que já está há muitos anos, que pode me ajudar muito mais, às vezes, do que pessoas de fora. Hoje, por exemplo, eu não aceitei apoios, eu vim para o segundo turno sem apoios de partidos políticos que queriam horrores, queriam várias secretarias, queriam secretarias fechadas, queriam dinheiro, queriam cargos, e eu não aceitei isso. Por que não aceitei? Porque eles queriam demais. E eu quero valorizar, eu não quero ser mais fácil ganhar a eleição e depois chegar lá no governo e não conseguir governar da forma correta. Então, a minha forma de pensar é essa. A gente tem que valorizar, sim, o servidor público. E hoje, agora, no segundo turno, eu já estou tendo mais chance de conversar com a categoria para poder falar um pouco dos meus projetos e para conhecer mais os servidores que estão lá dentro. A gente viu que os professores de outras categorias que têm planos de carreiras e salários, mas vários não têm. O que a gente se compromete? A gente se compromete a fazer um plano de carreira, ou pelo menos a conversar com a categoria, para ver de que forma melhor a gente pode fazer essas melhorias na questão de plano de carreiras e salários, até o plano que vocês já têm, que não é colocado em prática.
e conversar com todos, porque a gente fala que de uma forma geral, e não só em relação aos servidores, o nosso governo não vai ser impositivo. A gente não quer ter uma ideia e vamos fazer desse jeito e acabou. A gente quer ouvir as pessoas envolvidas. Só ouvindo as pessoas envolvidas é que a gente consegue chegar numa proposta melhor. E isso em relação aos servidores, em relação a todas as outras áreas que a gente precisa realizar em São Vicente. Então, o nosso compromisso é esse, é conversar com a categoria, ver inicialmente qual nesse momento são as prioridades, porque a gente sabe assim que salário pago em dia, isso é uma obrigação do poder público. Agora, você dá melhores condições de trabalho para os servidores, isso que está faltando em várias áreas. Por exemplo, na saúde, a gente sabe que o estoque está zerado. Então, como é que um servidor, principalmente que lida com vidas, vai trabalhar se você não tem nem o medicamento, material para esterilização? A gente sabe que não tem adequadamente, que o equipamento quebra e o material precisa estar bem esterilizado para fazer cirurgias. E isso as condições de trabalho também são importantes. Então a gente quer valorizar isso. Não só fazer a preocupação a gente tinha medo porque na época do Billy a gente não recebia em dia. Isso é uma obrigação, isso é falta de gestão, é falta de planejamento. Então isso é uma coisa que assim tem que fazer e dá para fazer corretamente quando você tem planejamento e gestão e usa o dinheiro público de uma forma correta. O problema é quando você não faz da forma correta e aí as coisas acabam indo para o buraco. Por exemplo, na questão da saúde, o hospital de campanha do Covid foi desativado, não deveria ter sido, porque está tendo muitos casos ainda, e nem o que foi feito foi pago, porque a empresa não recebeu os 9 milhões, mas o dinheiro veio. Então, se você fizer de uma forma correta, as coisas funcionam. Não é fácil? Não é fácil, mas você tem que começar a fazer de forma correta. Eu preciso de uma equipe técnica, por isso que eu não me vendi. Vendi, eu falo entre aspas, porque não é uma forma de vender. Por isso que quando outros partidos pediram muita coisa, eu preferi não aceitar, para eu não ficar vendida. E, por exemplo, a secretaria é do partido tal, e aí eu não tinha nem como opção para escolher. Por isso que eu falo, eu não sei tudo. Aliás, eu preciso aprender muito na vida, a gente se aprende. Então eu preciso ter ao meu lado pessoas técnicas, não só em relação aos secretários, as outras funções dentro de uma secretaria. E até hoje eu não tenho, você não vai saber quem é o meu secretário de saúde, de educação, de cultura, porque nem eu sei. Porque quando eu entrei nesse processo eleitoral, e eu entrei praticamente em maio, ou seja, há pouco tempo, há 7 meses, o que eu falei para a minha equipe, a gente vai fazer todo esse processo de pré-campanha, de campanha, e nós vamos ver como é que as coisas funcionam, como é que as pessoas agem, quem a gente vai nesse meio de caminho, nesse caminho a gente vai encontrar, quem de fato trabalha, quem não trabalha, quem de fato é técnico, quem não é. Então hoje eu não tenho nome de nenhum secretário, porque a gente está observando tudo. E no meio do caminho a gente vai conhecendo as pessoas de verdade. E a gente quer colocar junto com a gente pessoas que trabalhem, que são técnicas e que vão ajudar São Vicente. A gente não vai, e vamos valorizar sim os servidores públicos. E eles têm tudo para vir junto com a gente, trabalhar junto com a gente. Isso é um absurdo. Até eu, que estou do outro lado, eu sou vítima desse assédio que vocês sofrem. Porque assim, a gente ouviu inúmeras reclamações das pessoas falando que às vezes apareciam comigo em algum lugar, tinha uma foto, já sofria assédio. Isso é totalmente absurdo. A gente não tem nem problema assim, por exemplo, acabou a eleição, a gente ganhou a eleição, a gente não tem preconceito, porque um servidor estava apoiando fulano, ciclano, beltrano, não vai ser desvalorizado por causa disso. Eleição deveria ser só uma disputa eleitoral, não o que estão fazendo e não o que fizeram no primeiro turno também, que é uma coisa absurda, isso não existe. Eu não vim para esse processo eleitoral para sofrer, por exemplo, um atentado. Eu vim assim para mostrar para que eu vim, qual é a minha intenção, quais são as minhas propostas e não para ter esse tipo de atitude. Isso com a gente não vai acontecer e se por acaso tiver gente no nosso governo que fizer esse tipo de ação, vocês vão ter portas abertas para falar comigo. Ou vocês vão me ver nas ruas, porque eu sempre falo. É crime. Além de ser um crime que já deveria ter sido denunciado e os servidores já deveriam ter denunciado, porque a gente não pode ter medo, gente.
Se eu tivesse medo, já tinha desistido dessa eleição. Por tudo que eu venho sofrendo. Desde que eu entrei nesse processo eleitoral, os ataques absurdos que eu sofro nas redes sociais em relação aos servidores. Porque eu vou demitir o pessoal da Codesap que foi para a prefeitura, que eu vou demitir os agentes comunitários de saúde, que eu vou demitir quem trabalha nos prestadores de serviço. Eu sou uma carrasca, né? A oposição, eu sou uma carrasca. Pô, eu sou professora, eu já fui professora do Estado também, sou jornalista, estou me formando agora em Direito, e as pessoas vêm jogar esse tipo de absurdos, fake news, estão jogando ainda. É um absurdo. Eu valorizo o trabalhador. Quem faz funcionar a máquina pública é o servidor. É só a gente ver como é que está o nível na direção da prefeitura. Quem é que está funcionando? A prefeitura está funcionando hoje por quê? Por causa dos servidores. E não estou falando isso que é para conquistar vocês, é o que a gente vê, a gente sente na pele, entendeu? Claro que eu quero conquistar vocês também, óbvio. Mas assim, eu estou falando o que eu vejo e o que esse assédio provoca. E eu sempre falo, eu vou ser prefeita das ruas, eu não vou ser de gabinete. Já falei para a minha equipe toda, de manhã, as manhãs vão ser reservadas para a gente não ter problema. Unidade de saúde, está faltando médicos, estão reclamando, eu vou lá para ouvir os médicos, para ouvir os trabalhadores e para ouvir a população, porque às vezes a informação chega até a gente já toda desvirtuada. Então é assim que eu acho que funciona. É difícil você querer fazer a coisa certa, porque tu sofre e eu estou sofrendo por causa da coisa certa. Uma tentativa ainda no sábado à noite de tentar imputar um crime a mim, que eu forjei meu atentado, um absurdo isso, entendeu? Então eu sou totalmente contra isso e vão ter portas abertas para chegar em mim se isso acontecer. Isso não dá para dizer se a gente pode fazer ou não, porque eu não vou ser leviana de falar, eu vou fazer isso e chegando lá, eu entro, vejo as contas da prefeitura, a lei de responsabilidade fiscal e não consigo executar. Mas me comprometo a sentar e conversar com a categoria e ver como é que estão as condições da prefeitura em relação a isso. Até porque tem essa lei também e é complicado. O servidor vai participar desse processo? Sim. Só com o sindicato a gente pode... Não, com a categoria. Com a categoria. Com a categoria. Se é lei, a gente tem que cumprir. Hoje o que a gente vê na prefeitura em relação a isso e outras coisas também, que a lei não é cumprida. A gente tem que fazer valer cumprir a lei. Olha, isso tudo a gente vai sentar e conversar com a categoria. As pessoas reclamam muito e falam assim, os professores e não sei mais quem não gosta do PSDB por causa que o governo do estado não valorizou os servidores. Vou fazer um parâmetro aqui da Baixada Santista. São Vicente é a cidade onde os servidores ganham menos. Só vê a categoria da saúde, por exemplo. Os profissionais são que ganham menos em toda a Baixada Santista. Então, quando as pessoas colocam assim, o problema é o PSDB, o problema é o PSDB não valoriza o servidor. Em primeiro lugar, isso é mentira na Baixada, é só a gente ver os salários e fazer a comparação. Santos, Praia Grande, compara com São Vicente. Estou dando só esses exemplos, a gente compara com as 9 cidades da Baixada Santista. É assim que eu penso. E a gente entrando, a gente vai sentar com as categorias para conversar as principais reais necessidades. A gente sabe que a Prefeitura de São Vicente está um buraco sem fundo em relação às finanças. Então, tudo que eu falar em relação ao aumento de salário e desses benefícios agora, nesse momento, e eu falar, vou fazer, aí eu vou estar mentindo, porque eu não sei como é que está esse buraco sem fundo. Mas eu me comprometo a sentar com as categorias, conversar, ver no primeiro momento quais são as principais indicações e o que dá para a gente fazer. Vai, mas isso é um compromisso meu, porque assim, a gente sabe como que funciona às vezes essa questão e eu sei, porque eu conversei com uma certa categoria que teve problemas também com o sindicato. Vocês podem vir com a gente, conversar com o sindicato, se vocês quiserem conversar com a gente também sozinho, a gente vai ouvir todo mundo, porque assim, para mim, como prefeita, eu preciso que a máquina funcione, que as pessoas que estejam trabalhando na máquina, que estejam bem para trabalhar como qualquer lugar na vida, numa empresa privada, numa empresa pública, quando a gente está trabalhando sem condições,
dá um desânimo, você tem que estar animado para trabalhar, você tem que querer trabalhar bem, isso é normal, é do ser humano, a gente valoriza o ser humano. Então, eu me coloco à disposição, meu gabinete vai estar sempre aberto e eu vou estar nas ruas também, vocês vão ver, isso não é compromisso, não é palavra de político, porque assim, eu estou entrando na política agora, não quero fazer igual a eles, eu vim aqui para administrar a cidade, não vim para fazer politicagem, para fazer coisa errada e nem ia sujar o meu nome de jeito nenhum. Eu tenho 30 anos de jornalismo, um trabalho sempre sério que eu fiz. Eu não quero vir para a política para o meu filho ter vergonha de mim, para ele ser xingado. Olha tua mãe que não sei o quê. Ele tem 27 anos, não quero isso para a minha vida. Então eu não vim para roubar, para fazer esquema, para ser desonesta de jeito nenhum, entendeu? Então por isso que eu me coloco à disposição sim, para abrir as portas, porque se acontecer o que ela falou que pode acontecer, de repente a gente coloca, a gente não tem controle de tudo. De repente colocou uma pessoa, uma peça errada, digamos assim, e isso precisa chegar em mim. Por isso que eu falo que eu vou estar nos lugares também. Precisa chegar, porque às vezes as coisas não chegam como deveriam. Isso não só no poder público, que no poder público é pior, mas em todo lugar acontece isso. Eu me disponho, viu? Quando eu entrei nesse processo, eu conversei com o pessoal do meu partido, fui para São Paulo e falei assim, eu não estou entrando nisso para fazer coisa errada, eu não consigo administrar uma cidade. E quando eu escolhi o PSDB foi por vários motivos que eu já falei em várias entrevistas, mas uma delas é porque eu sempre via a reclamação dos prefeitos em relação ao governo do estado. E São Vicente é a cidade que mais precisa hoje na Baixada Santista de ajuda. E eu pedi o comprometimento deles, assim, vai olhar por São Vicente de verdade, vai ajudar São Vicente? E eu tive esse compromisso. Na segunda-feira, o governador me ligou para dar os parabéns pelo resultado da eleição. Eu agradeci, mas já pedi um monte de coisas para ele. Eu falei assim, se eu ganhar a eleição, eu falei assim, olha o que eu estou passando há 7 meses aqui, e ele acompanhou, porque a gente sabe que acompanhou. Eu falei, 7 meses sofrendo por causa disso, daquilo, sofri um atentado, uma tentativa de me incriminar no sábado à noite, estou aqui firme e forte, continuo com garra, coragem para administrar São Vicente. Só que eu quero, mais uma vez, o compromisso do Estado para ajudar São Vicente, porque não dá. E ontem eu vim com o Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, que também é o presidente do PSDB no estado, e fui andar com ele por São Vicente. Eu falei, olha como está São Vicente. Ele falou, nossa, eu falei, tá vendo, São Vicente está um caso, precisa cada vez mais de ajuda. E tá com a pandemia que teve, muita gente sem emprego. Eu fui nas áreas invadidas, ali tem uma miséria absurda. Eu sempre falo, eu não usei as imagens que a gente foi nessas áreas invadidas, porque parecia que eu ia estar querendo me promover com a miséria das pessoas. Mas está muito ruim, muito triste. E já tem o comprometimento. A gente fez um outro projeto de alça de acesso para imigrantes. Ele se comprometeu. Ele já falou das novidades, que a gente está enchendo a paciência por causa do VLT para a área continental. Falei assim, poxa, já anunciou o VLT, a segunda fase em Santos. São Vicente, que é a cidade que mais precisa, não anunciou. Aí eu enchi a paciência dele, ele ligou para o secretário que estava com essa pasta. Ele falou que semana que vem a gente vai ter novidades para a apresentação do projeto executivo, dessa fase do VLT. A gente tem, se a gente quiser ir batalhar, a gente ficar no pé, pegar, buscar, passar o chapéu de verdade, a gente consegue. Já tem o comprometimento de vários deputados, porque assim, a gente precisa de emendas parlamentares. E eu tenho certeza absoluta que quando começar a ver, a gente ganha a eleição, quando começar a ver a cidade aos pouquinhos melhorando, aí vai vir empresário querer investir na cidade. Às vezes tem empresários e comerciantes que não querem fazer parcerias com a Prefeitura de São Vicente, porque tem forma que não paga ninguém. Então eu acho que quando a cidade começar a caminhar de verdade e as pessoas verem, até a população, aquelas pessoas que não estão nem aí, que jogam lixo, tudo isso vai melhorar, eu tenho certeza disso. Não é fácil, vai ser difícil, não é da noite para o dia, mas eu tenho certeza que dá para fazer diferente. Os dois pronto-socorros, tanto da linha vermelha quanto da área continental, eu fui ver, já está até apagando aluguel. Então a prefeitura acabou fazendo uma obra, acelerou por causa do processo eleitoral. Os pronto-socorros ficaram prontos, os dois pronto-socorros, a prefeitura está pagando por mês em torno de R$250 mil de aluguel e não está usando porque não tem dinheiro para começar a funcionar.
porque a gente se compromete. E a gente já pediu, até ontem eu pedi também isso pro Vignoli, o seguinte: se eu consigo fazer como se fosse uma extensão dos hospitais, isso a gente está vendo se dá para fazer isso, para a gente poder trazer recursos do Estado também, além de recursos, lógico, federais pelo SUS. Mas a gente está vendo se consegue fazer uma extensão do CREI, da linha vermelha, uma extensão do hospital da área continental também, para a gente buscar outros recursos, porque a gente precisa pôr para funcionar, mas a gente sabe que não está previsto recursos para funcionar, e para manter é o mais caro, é o que a gente mais precisa. Agora, se a gente vai conseguir, com os funcionários que a gente tem, manter toda essa estrutura, eu não sei se a gente vai conseguir. Aí a gente só estando lá dentro para ver como é que a gente vai fazer. A gente entrando, a gente vai chamar as empresas e para ver se os contratos estão sendo cumpridos. Porque uma coisa é você ter um contrato lá e você tem que manter esse contrato. Outra coisa, o contrato não está sendo executado de forma correta. A gente vai chamar as empresas para que os contratos sejam cumpridos, feitos da forma correta. A gente vai ver a situação que está o IPREV hoje. Porque assim, a dívida da prefeitura é muito grande em relação a isso. A gente ouviu, conversou com alguns servidores que estão lidando com isso, e eles falaram que a dívida em relação a isso é muito grande. A gente precisa sentar e ver como é que está essa dívida. E de que forma eles estavam lidando com isso. Porque não tem transparência na prefeitura. A gente foi buscar informações e não tinha as informações necessárias em relação aos verdadeiros números e a forma como eles estão fazendo isso. A gente sabe que, às vezes, eu não sei, não lembro qual foi as especialidades, que a prefeitura queria chamar e nem tinha os médicos para essas especialidades pelo baixo salário pagado em relação às outras cidades. A gente sabe que precisa contratar médicos especialistas, e a gente tem informação também que às vezes não tem os médicos, mas, por exemplo, a UES oferece esses médicos. Então, quando a gente chegar, quando a gente entrar, a gente vai fazer esse mapeamento, porque dentro do cronograma de funcionários, de médicos da prefeitura, existem esses médicos especialistas. Eles estão lá. Se você for ver no organograma, eles estão lá. Então, tem alguma coisa errada aí. Quando a gente entrar, a gente vai ver o que está errado, para ver como a gente vai colocar para funcionar de verdade isso. Com certeza, porque eu sempre falo, a gente tem que valorizar quem faz a máquina pública funcionar, sem perseguição, com um trabalho de verdade, funcionando as coisas de verdade, com material para trabalhar. Então, o servidor será valorizado no nosso governo, porque a gente entende, eu já fui professora do Estado, e como trabalhando muitos anos em várias empresas diferentes, sabendo como é que funcionam as coisas. Se você está trabalhando e você não está bem com você mesmo, se você não recebe o seu salário em dia, se você não está bem com a estrutura, o seu ambiente de trabalho, a coisa não funciona. Às vezes não é porque você não se incomoda, não, porque a coisa não funciona. Tem que fazer funcionar. A gente vai valorizar assim os servidores. Quando a pandemia veio, ninguém estava preparado para isso. Então, eu acho que algumas coisas foram acertadas e outras ações foram erradas. Então, acho que a gente aprende com os erros também e a gente não precisa repetir. Hoje, o que a gente vê em São Vicente é o hospital de campanha fechado, só tem 9 leitos, tem problemas lá no CCC que fechou, aí abriu por um período só, por falta de estrutura e de planejamento. Então, eu acho assim, a gente tem que estruturar a área da saúde, fazer com que o hospital não seja nem como vai ficar agora, porque o hospital de campanha foi fechado e a UES parece que nem recebeu os 9 milhões que foram investidos lá e o dinheiro veio, a gente não sabe o que aconteceu. Mas a gente vai reestruturar a parte da saúde para que pelo menos tenha o atendimento adequado para os casos que estão surgindo. Sim, a gente já entrou em contato
contato com os 2 campos que tem em São Vicente, e eles têm toda uma estrutura, todo um preparo, e hoje, por exemplo, o campus daqui não tem parceria com a prefeitura. Além disso, o projeto GECOM, que era muito bom na nossa visão, a gente tem no nosso plano de governo um projeto parecido com outro nome, mas que é para atender também esses jovens, dar o primeiro emprego. A gente quer fazer parcerias com o comércio da cidade, com as empresas da cidade que quiserem também participarem disso para a gente ampliar esse primeiro emprego. Mas é bem o que a gente pretende, está no nosso plano de governo, inclusive em projetos sociais, como Tripulantes do Futuro, que também dá oportunidades para os jovens. A gente quer voltar a fazer todos esses planos. Já conversei com vários funcionários da enfermagem. No primeiro momento eles falaram muito das 30 horas e depois eles falaram que isso nem era o principal para eles. Eles tinham as melhores condições de trabalho e a reivindicação também era em relação ao aumento que foi dado para o ano que vem. Então, assim, a gente vai sentar com eles, porque no primeiro momento eles queriam as 30 horas, a gente até colocou no plano de governo para a gente batalhar e ver se a gente consegue implantar as 30 horas. Depois eles já falaram que eles queriam melhores condições de trabalho. Então, a gente, quando entrar, se a gente entrar, a gente vai conversar com eles para a gente ver o que é melhor no primeiro momento. O centro de convenções, quando na atual gestão, a ideia era levar algumas secretarias para lá. Se passaram esses anos todos, eles estavam reformando e não, acho que nem concluíram ainda a reforma do centro de convenções. O que hoje eu tenho de plano para lá, efetivamente, é a questão do teatro. Eu já falei assim que eu quero inaugurar aquele teatro, porque a gente tem na cidade muitos grupos teatrais, a gente tem várias propostas para as crianças e para os adolescentes no contraturno escolar com atividades culturais e esportivas, então a gente precisa do teatro. Já falei que a gente quer tirar a rodoviária de lá e inaugurar o teatro efetivamente. Em relação ao centro de convenções, por vários problemas em relação à estrutura e às reformas, eu só vou ter um posicionamento quando eu entrar lá e ver as condições. Porque a ideia antes era... Porque a polícia está lá também, né? Hoje tem uma outra estrutura, a polícia está lá, tem um trabalho todo ali que melhorou depois que fizeram algumas mudanças naquela área. Mas eu não posso dizer com certeza se eu vou levar ou não. A gente tem umas outras ideias, tipo da Casa do Conselho, dos conselhos, a gente tem umas outras ideias. Mas eu não vou dizer, eu vou fazer dessa maneira, porque a gente tem várias propostas. E precisa ver como é que está a condição daquele lugar também. Que a última vez que eu fui lá até para fazer uma reportagem, não tinha terminado a reforma. E olha que poderia ter tido uma economia ali muito grande se aquilo tivesse sido usado, e alguns imóveis, não digo nem todas as secretarias, nem as secretarias, outros departamentos tivessem ido para lá. Mas a gente vai só quando estiver lá para a gente ver o que vai fazer. O que eu sei que eu quero fazer efetivamente é o teatro. É ativar o teatro municipal, até para a gente fomentar a cultura na cidade também. Da secretaria, nem pensar. Mas vereador foi eleito para ser o quê? Vereador, não é? Já queriam moeda de troca. E aí, só que assim, eu não estou conversando com eles porque eu não estou tendo tempo. O segundo turno só tem 2 semanas. Aí ele e outras pessoas conversam por mim. Mas eles já sabem, quando pedem, porque às vezes pedem para assim, se puxa um porque vem o suplente. Eles falam, nem adianta. Porque a Solange já falou que vereador é vereador e vai continuar vereador. Ontem a gente estava numa reunião com a maioria, era o pessoal da Codesave que foi incorporado para a prefeitura e estava lotado. Diferente das reuniões minhas durante a campanha, que só tinha meia dúzia, porque todo mundo ficava com medo, porque se o governo descobrisse, ia para cima deles, tal, e descobriram algumas vezes e foi complicado para eles. Aí estava lotada essa de ontem, né? E aí eu falei para eles assim, só vou falar uma coisa, eles perguntaram um monte de coisa, só vou falar uma coisa. Se aqui tiver, eu acho que não tem, mas se aqui tiver algum funcionário fantasma da prefeitura, tá demitido. Porque eu falei para eles assim, funcionário fantasma não vai trabalhar. Eu falei assim, não vou demitir vocês, eu sei que a lei que
que trouxe vocês para a prefeitura, ela pode ser contestada judicialmente. E olha, a Codesave era uma coisa muito boa para a cidade, se ela tivesse sido usada de uma forma correta.